Agora nós vamos fazer a correção das nossas atividades. Qualquer dúvida pode estar encaminhando para o chat sua resposta que a gente vai avaliar, ok? Então vamos lá para a questão 1. Bom, questão 1 falava: assinale a alternativa correta em relação à culinária brasileira. Alternativa A: conforme as regiões e os estados brasileiros, a culinária é sempre a mesma, ou seja, não mudam os pratos, os ingredientes, as técnicas de preparo e nem os utensílios. Isso é verdade? Não, né? A gente viu que cada local tem um tipo de preparo, né? Tem os seus ingredientes específicos, então sempre muda alguma coisa, não é sempre a mesma, não. Bom, alternativa B: os europeus também tiveram sua contribuição na formação da culinária brasileira. Foram eles que inventaram a primeira feijoada, que hoje é um prato muito conhecido no Brasil. A gente viu que não foram os europeus, né? A gente viu que foram quem? Os negros, tá? Alternativa C: o feijão era apreciado pelos índios, tornando-se assim um prato de destaque na mesa dos brasileiros. A gente viu que ele era apreciado principalmente pelo europeu, né? Pelos portugueses, né? E não pelos índios. E pelos negros também. A alternativa D: ao longo dos séculos, o Brasil aprendeu a transformar a culinária europeia, principalmente a de Portugal, adicionando as especiarias trazidas do Oriente e os ingredientes da culinária indígena e africana, formulando assim a culinária brasileira. Então essa é a alternativa correta. A gente viu que por mais que a gente, né, herdasse algumas técnicas, alguns alimentos de outra cultura, o povo brasileiro sempre a transformou para ter uma característica, né, brasileira. Então essa é a resposta da questão 1, é a alternativa D. Questão 2. Entre as contribuições das outras culturas para a culinária brasileira, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A: entre os alimentos presentes na culinária indígena, podemos destacar carne, peixes, milho, mandioca, castanha do Brasil, caju e etc. Ok, né? Essa alternativa está correta. A gente viu na aula que esses alimentos foram alguns alimentos que a gente herdou do povo indígena. Alternativa B: uma das contribuições mais importantes da cozinha africana é o azeite de dendê, o quiabo, a cebola, o alho e a pimenta malagueta. Essa alternativa também está correta, então esses alimentos nós herdamos da cozinha africana. A alternativa C: com o tempo, a população indígena foi aumentando e sua cultura começou a influenciar a população brasileira, principalmente em relação à culinária, com algumas técnicas de cocção e conservação dos alimentos. A gente viu que não eram eles, né, que trouxeram a questão das técnicas, e sim quem? Os negros, tá? Bom, os portugueses também contribuíram, que é a alternativa D, né? Os portugueses também contribuíram com a fabricação de queijo, requeijão, embutidos, defumados e os famosos pastéis de Belém. Essa alternativa está correta, né? Então, a alternativa errada seria a alternativa C, ok? A questão 3. Era para associar as colunas. Então, vamos lá, conforme a região, a gente ia ver quais seriam seus pratos típicos, né? A culinária da região norte, onde que ela melhor se encaixa, são os pratos típicos dessa região, né? Os pratos típicos dessa região, ele é composto por quê? Por tucupi, açaí, cupuaçu, tambaqui, pirarucu, pupunha. Então, a alternativa A se encaixa nessa alternativa aqui, né? Nossos alimentos típicos. Bom, a questão B, a culinária da região nordeste, aonde que ela se encaixa? Seria aqui na primeira alternativa. Os pratos típicos que caracterizam essa região são galinha ao molho pardo, carne de sol, bochado de bode, sururu, rapadura e outras. Então, esses são pratos típicos que a gente vê na região nordeste, ok? Bom, alternativa C é a culinária da região sul. Ela se encaixa... Essa região conta com os seguintes pratos típicos: churrasco, né? Na brasa, chimarrão, uva e pinhão. Então, tá aqui a questão C, que é a região sul. A questão D. Culinária dessa região é composta pelos seguintes pratos típicos, né? A gente viu lá quem? A pizza, a lasanha, o pão, os quibes, as esfirras,
feijão tropeiro, cuscuz, paulistas, né? E outras. Teve também a questão do sushi aí, que não está, mas também foi presente. Então, região sudeste, tá? E a região centro-oeste, os pratos típicos dessa região são quais? O pequi, né? O peixe, o pacu, churrasco também e a caça do Pantanal. Então, a resposta correta fica B, E, A, C e D, ok? Bom, até o momento, alguma dúvida em relação às duas questões, né? As 3 questões que já foram corrigidas, professora? Não, professora, nenhuma dúvida até agora. Então tá bom, então vamos continuar, questão 4. Em relação à culinária da região norte, né, da nossa região, cite quais são os alimentos ou os pratos típicos que você conhece, né, dessa região. Então, alguns alimentos que a gente pode citar a região norte tem uma culinária muito rica e conta com uma diversidade de alimentos muito nutritivos. Entre eles estão quem? Algumas frutas como o açaí, o cupuaçu, a pupunha, o buriti, o guaraná. Tem a castanha do Brasil também. Nós temos os peixes, né, uma variedade de peixes que é muito apreciado pelas pessoas que vêm, né, pelos turistas que vêm à nossa região. Entre eles nós temos o tambaqui, o pirarucu, a jatuarana. As caldeiradas de peixe também é um prato muito famoso, né? O tacacá, o bolo de mandioca, o tucupi, que serve, né, como base de alguns pratos, como o pato no tucupi, ele serve também para o tacacá. E muitos outros tipos de alimentos. Aqui nós temos também um alimento típico que existe aqui, né, no nosso estado, principalmente aqui na nossa cidade, em Porto Velho, que é a questão da saltenha. Também é um prato que se tornou um prato típico aqui, né? Então, entre outros pratos que nós podemos citar. Alguma contribuição, professora? Alguém colocou algum prato diferente que a gente não lembrou? Você pode estar informando a gente. Temos sim, professora. Temos a contribuição da aluna Adriane, lá de Espigão do Oeste. Ela citou a maniçoba, caldeirada de jaraqui, tambaqui assado na brasa, açaí, pato no tucupi, e disse que apesar de que moramos aqui em Rondônia, não consumimos muito esses pratos, exceto o açaí, que é um alimento bem apreciado. Realmente, né, o açaí é um alimento bem típico aqui, que a maioria das pessoas consome e muito gostoso também. Isso mesmo, obrigada, Adriane, pela contribuição. E realmente, como eu falei, né, não sei aí na sua cidade, mas aqui a questão do peixe, ele é muito presente. Todas as pessoas que vêm visitar a nossa cidade não deixam de sair sem comer, sem provar a questão do tambaqui, o tambaqui assado na folha da bananeira, né? Então são alimentos que se tornam típicos e que a gente realmente tem que mostrar para os visitantes. Então eles só vão conhecer se a gente mostrar. Então continue mostrando, né, esses alimentos para quem vier visitar ou a nossa cidade ou a sua cidade aí, ok? Então obrigada pela contribuição aí de Espigão do Oeste. E a questão 5. A culinária brasileira é original e expressiva. Ao longo dos anos, o Brasil assimilou e transformou a cozinha europeia. O que fez? Adicionou as especiarias que o colonizador trouxe do Oriente e também os ingredientes da culinária africana e indígena, originando então o que? A nossa culinária. Assim, descreva qual a importância dessa culinária tão rica e diversificada que é a culinária brasileira. Então, eu vou ler uma possível resposta e se você quiser contribuir com a sua resposta, nos mande, ok? Bom, ter uma culinária diversificada é muito importante pela quantidade de nutrientes que as pessoas podem consumir por meio dos diversos tipos de alimentos. Isso torna, então, a alimentação mais nutritiva e mais saudável. Também é possível adaptar os pratos com os ingredientes regionais, né, para valorizar o quê? A cultura e torná-la mais conhecida em todo o mundo. Então, como eu falei, a questão da diversidade, ela é muito bem-vinda devido à quantidade de nutrientes que a gente pode encontrar em cada tipo de alimento. O importante se eu vou fazer uma pizza, né, então que eu traga, né, e transforme esse prato da pizza, coloque o quê? Hoje em dia, como a gente tem uma pizza de cupuaçu, é uma pizza típica da nossa região. Então, é a transformação do prato. E valorizando assim o que? Os alimentos regionais. Hoje em dia nós temos também o que? O alimento que foi transformado, a questão do sorvete, como eu falei ali. Nós temos o sorvete de frutas regionais. Sorvete de quê? De castanha do Brasil, de pupunha, de tucumã, né? O picolé de tucumã também hoje em dia é bem apreciado. A questão do açaí também se transformou em sorvete, se transformou em picolé.
Então, tá vendo? É tudo uma forma de valorizar a cultura de cada região. Professora Sabrina, em relação a essas transformações do prato, o que a senhora tem a contribuir? É bem interessante, né? A gente está sempre buscando diferenciar a nossa alimentação, né? Variar, realizar também o aproveitamento integral dos alimentos sem desperdício, né? Principalmente dos alimentos regionais. E essa questão também de conhecer outras culturas é bem importante, porque você acaba variando a sua alimentação. Se você já teve a oportunidade de estar presente em outras regiões, na região sul, você com certeza já experimentou esses outros pratos, né? Bem típicos de cada região, cada um com sua particularidade e muito gostosos, né? Muito nutritivos, muito ricos em nutrientes e principalmente também os alimentos da região norte. Os peixes, né? É um alimento muito nutritivo, importante estar sempre inserindo na nossa alimentação. Tem bastante proteína, é uma carne branca, né? Então, bem importante você experimentar e apresentar também para outras pessoas. Isso mesmo. Então, assim, na hora que você for consumir ou na hora que você for preparar algum prato, principalmente aí no seu ambiente de trabalho, né? Lembre-se de preparar e de colocar algum alimento típico da sua região. Hoje em dia nós temos também no cardápio das escolas o quê? A questão dos mingais, né? Hoje em dia nós temos um mingau muito típico, que é o mingau de banana, que também é apreciado por muitas pessoas e é uma forma de estar apresentando esse prato desde a infância. Então, façam esse mingau presente para as crianças e é uma forma delas conseguirem já começar a se adaptar com alguns alimentos típicos e gostar, né? Se é um suco, né? Faça um suco de um alimento típico da nossa região. Como eu falei da questão da farofa também, né? Em vez de fazer uma farofa e colocar o que? Uma linguiça, dá para colocar a banana, um alimento muito mais nutritivo. A banana também pode ser feita como cozida, que é uma forma muito mais nutritiva do que uma banana frita. E assim a gente vai vendo, conforme cada alimento, a gente vai mudando as técnicas de cocção, como a gente viu na aula de hoje, né? Temos várias técnicas de cocção e cabe a gente adaptar esse prato e torná-lo um prato muito mais atrativo, né? Um prato muito bonito visualmente, que é a primeira atração que a gente vê num prato, é o visual. Então, capriche na hora de preparar um alimento, ok? Então, se você não tiver nenhuma dúvida, aqui são as questões, né, das atividades de hoje. Se tiver alguém que queira contribuir mais com sua resposta, assim como a colega do Espigão do Oeste mandou pra gente contribuir, mande você também a sua resposta e a sua contribuição. E mais uma vez eu solicito para você que faça uma revisão das unidades, né, da unidade 1 até a unidade 5 do módulo 10, para que assim você possa ter um melhor aproveitamento na aula seguinte, né, a próxima aula, que é a revisão de todas as unidades que a gente viu até o momento do módulo 10. Então, faça essa revisão para assim você conseguir assimilar melhor o conteúdo e se preparar melhor, né, para a sua vida e profissional. Então, até o momento, alguma outra questão, professora? Não, professora, nenhuma interação até agora. Não, nenhuma interação. Então, se você, até o momento não mandou nenhuma interação, a gente vai encerrando por aqui. E a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e a sua atenção na aula de hoje. E aguardamos vocês na próxima aula, ok? Ok, professora? Então, professora, a senhora falou da questão do mingau de banana com tapioca, né? Me deu até vontade aqui, é uma boa dica para você aí. Então, obrigada pela sua participação e até a próxima aula.